Os 10 Mandamentos estão entre as palavras mais conhecidas de toda a Bíblia. Talvez sejam o conjunto de instruções morais mais famoso da história humana. Mas quando desaceleramos e olhamos mais de perto, descobrimos que os 10 Mandamentos não são simplesmente uma lista de regras. Na verdade, todo mandamento na Bíblia é mais do que um mandamento. Para ver isso, podemos voltar à primeira vez em que Deus diz à humanidade que faça alguma coisa. Isso acontece em Gênesis capítulo 1, quando Deus cria os seres humanos e lhes dá seu propósito. Deus os abençoa e diz: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Observe como a narrativa descreve isso. Ela não começa chamando isso de mandamento. Ela o chama de bênção. Esse detalhe importa. Desde o princípio, os mandamentos de Deus são apresentados como dádivas que conduzem à vida. Eles são convites para viver dentro da bondade do mundo de Deus. Eles não são exigências arbitrárias. Eles não são uma lista divina de verificação destinada a sobrecarregar as pessoas. São palavras que abrem um caminho para o florescimento. Esse primeiro mandamento estabelece o padrão para os mandamentos que se seguem por toda a Bíblia. Cada mandamento é um convite para ouvir a voz de Deus e descobrir a vida. Mas isso levanta uma pergunta importante. Como os mandamentos de Deus realmente nos ensinam a viver bem? As regras podem nos orientar, mas as regras por si só nos levam apenas até certo ponto. A vida é complicada. Os seres humanos enfrentam constantemente situações em que precisam discernir o que é bom, o que é prejudicial, o que é sábio e o que conduz à morte. O que precisamos não é apenas informação, precisamos de sabedoria. E na Bíblia, sabedoria é a capacidade de discernir o que é bom do que é mal de uma forma que reflita o próprio entendimento de Deus sobre o mundo. Então, como recebemos essa sabedoria? Essa pergunta nos leva ao segundo mandamento na narrativa bíblica. Depois que Deus coloca o ser humano no jardim, Gênesis capítulo 2 nos diz que Javé Deus deu uma ordem ao ser humano. Ele diz: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Isso inclui a árvore da vida. Portanto, o mandamento começa com abundância. Deus convida o ser humano a desfrutar do jardim. Ele convida o ser humano a receber a vida como uma dádiva. Mas o mandamento continua: da árvore do conhecimento do bem e do mal você não comerá, pois no dia em que dela comer, certamente morrerá. Assim, agora estamos diante de um enigma. Há uma árvore ligada ao conhecimento do bem e do mal, mas ao ser humano é dito que não tome dela. A história é densa e nos convida a meditar sobre do que realmente trata o mandamento. Há dois lados nesse mandamento. Há um aviso para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e há também um convite positivo para comer livremente das árvores do jardim, incluindo a árvore da vida. Todo esse cenário força a pergunta: se as árvores são belas e desejáveis, como o ser humano sabe qual árvore traz vida e qual árvore conduz à morte? A resposta é que Deus falou. O ser humano deve ouvir a voz de Deus. É aí que começa a verdadeira sabedoria. Sabedoria não é agarrar o conhecimento moral nos nossos próprios termos. Sabedoria é confiar na palavra de Deus sobre o que conduz à vida e o que conduz à morte. A história do jardim nos mostra que a verdadeira sabedoria vem de ouvir a Deus. Quando os seres humanos recebem a voz de Deus, são conduzidos à vida. Quando se apoderam da sabedoria separados de Deus, caminham em direção à morte. Essa história prepara o cenário para todo mandamento que se segue na Bíblia. Haverá muitos mandamentos depois disso. Haverá leis, estatutos, instruções e juízos. Mas todos estão conectados a esse mesmo convite fundamental. Deus fala para que seu povo possa ouvir sua voz e encontrar vida. Isso significa que não podemos tratar os mandamentos das Escrituras como regras superficiais em uma lista moral de verificação. Somos convidados a meditar neles. Somos convidados a examiná-los com cuidado, a refletir sobre eles e a perguntar como cada mandamento revela a sabedoria de Deus. É isso que o Salmo 1 está descrevendo. O Salmo diz que aquele que se deleita na Torá do Senhor e medita na sua Torá dia e noite é verdadeiramente abençoado. A palavra Torá significa instrução, embora muitas vezes seja traduzida como lei. O Salmo continua dizendo que essa pessoa será como uma árvore plantada junto a correntes de águas,
que dá seu fruto na estação certa. Essa imagem nos leva de volta ao jardim. Viver segundo a sabedoria de Deus não significa apenas que podemos comer da árvore da vida. Significa que nos tornamos como uma árvore da vida para os outros. A instrução de Deus forma pessoas que dão fruto. Ela molda pessoas cujas vidas trazem bênção, estabilidade e vida ao mundo ao seu redor. Esse é o convite mais profundo por trás dos 10 mandamentos. Eles não são apenas 10 regras a obedecer, são palavras de sabedoria que revelam o caminho da vida. Eles nos convidam a ouvir atentamente a voz de Deus. Eles nos convidam a confiar no entendimento dele sobre o bem e o mal. Eles nos convidam a viver de uma forma que recebe vida de Deus e compartilha essa vida com os outros. Assim, quando chegamos aos 10 mandamentos, podemos lê-los como uma lista simples. Mas, se desaceleramos e meditamos neles, começamos a ver algo muito mais rico. Dentro de cada mandamento há todo um mundo de sabedoria. Dentro de cada mandamento há um convite à vida. E por meio dessas palavras famosas, Deus continua ensinando seu povo a se tornar uma bênção em seu mundo.